Olá, estudantes do quarto ano e Acelera. Estamos por aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu, professora Mauricé Joana, como sempre, trazendo para vocês conteúdo, dessa disciplina muito interessante. E aí a gente vai para mais uma aula legal e divertida. Eu espero vocês aí comigo nesta participação que vocês já conhecem bem, certo? Então vamos lá. Começando nossa aula com os nossos recadinhos diários de sempre. E aí a gente vai lembrar a vocês que a gente está sempre aqui pela manhã, às 7h30, na TV Nova Nordeste. Você está aí nos assistindo? Sejam muito bem-vindos, canal 22.3. Se você está assistindo pelo aplicativo, que maravilha, que bom. Significa que você já baixou o aplicativo do Educa Recife e já está nos assistindo e participando do chat. Mas se você ainda não baixou ou conhece alguém que não baixou, a oportunidade é aí. O QR Code está na tela. Se você está assistindo e ainda não baixou, aproveita, coloca aí a câmera do teu celular apontado para este QR Code e baixa o aplicativo. E se conhece alguém que ainda não está assistindo às nossas aulas, é do quarto ano, é do Acelera, então, gente, avisa para eles que nossas aulas começam às 7h30, olha aí a hora, tá certo? Aproveita para divulgar também essas aulas. E também, lembrando, começamos pela manhã, mas temos reprise à tarde, tá certo? E se mesmo assim você não conseguiu assistir a aula por nenhuma dessas opções, temos a opção do nosso canal no YouTube, que é o canal Educa Recife. Vocês podem passar por lá, rever a aula. Inclusive, eu tenho sentido falta de vocês, viu? Eu tenho passado lá para dar uma olhadinha e, olha, cadê eles? Não estão revendo, não estão passando por aqui, não estão deixando aquele like que a gente tanto curte e tanto gosta. Então, rever as aulas é interessante porque você vai rever os conteúdos que nós temos trabalhados e que são conteúdos bastante interessantes e que serão trabalhados também na sua aula presencial com a sua professora aí da escola que você estuda. Então não deixa não de passar no YouTube, independente se você assistiu agora ou não assistiu, quer rever o desafio, dá uma passadinha por lá e assiste, tá bem? A nossa aula também por lá, rever a aula que é importante. Bem, vocês sabem que nós começamos aqui nesse horário, mas sempre temos companhia. E a companhia sempre da professora Márcia, como sempre está aqui com a gente, presente na interação. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Mauricé, tudo maravilhoso, tudo ótimo. E dá um bom dia aqui para os nossos estudantes que chegaram cedo hoje, viu? Nós estamos aqui, com a Giovana, com a Ana, João, Yasmin, o Jaziel, a Júlia. Eita, olha o galo aí, minha gente. Vamos embora se animar. Acorda quem estiver dormindo e chega junto. É isso aí. Carijó agora está cantando de felicidade, viu? A Raíssa também. Eita, adoro quando vocês dão um bom dia pra gente. É isso, professor. O Carijó cantou de felicidade que ele viu que mesmo ele caladinho, os estudantes já estão aí presentes. Mas mesmo assim, aqueles que não acordaram, aproveita o canto do galo, aproveita o canto de Carijó e acorda, gente, que a gente está aqui aguardando vocês. Vem logo! Eita, Lavínia também. Olha, gente, esse galo faz coisa, viu, Mauricé? O pessoal aqui dando bom dia só por causa do galo. Que maravilha! Coisa boa, mas não diga que é só por causa do galo, professora Márcia. O que é isso? Bem, enfim, vamos lá, porque a gente tem mais pessoas aqui no estúdio conosco, A gente quer cumprimentar Maria Helena, a nossa intérprete de Libras, que está aqui também tornando essa aula mais inclusiva e mais acessível. E também cumprimentar e agradecer a nossa produção, que está aqui sempre cuidando da nossa aula com muito carinho e agora também cuidando de Carijó, para que ele fique bem alimentado, bem cuidado e possa cantar bem forte para acordar todos vocês, tá certo? Então, seja bem-vinda aí, Carijó, obrigada, produção, e vamos lá começar a nossa aula. Vai, Carijó, dá aí o tom para poder a gente iniciar essa aula de hoje. Canta aí para chamar esses meninos mais uma vez. Então, olha só, a aula de hoje, marcador... Eita, gente, eu acho que ele estava ali, comendo, e ele só ouviu agora.
Marcadores de tempo e espaço nos textos narrativos. Professora Mauricéia, o que é isso? Eu tenho falado e tenho trazido para vocês vários contos, e o conto é um texto narrativo. Além de contos, tem outros textos que são narrativos, como a fábula e outras diversas que a gente vai trabalhando aqui durante a aula, tá? Então, nesse tipo de texto, sempre há alguns marcadores que a gente percebe que é de tempo e de espaço, que vai marcar aí, que você vai saber, né, em que local, em que momento está acontecendo essa história. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu trouxe aí a nossa fadinha mostrando para vocês o nosso tema da aula de hoje, tá certo? E aí, a gente vai estudar o quê? Vamos estudar os aspectos da estrutura da narrativa, que são os marcadores de tempo e de lugar. E também a sequência e articulação entre os acontecimentos da história. E identificar os personagens e o assunto do texto. Não é nada inédito. A gente vem falando sobre isso durante todas as nossas aulas. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, a gente está com o foco de leitura e vamos também começar a trabalhar alguns elementos da escrita. E é importante que a gente pare para perceber esses marcadores que nos ajudam a compreender o texto e também ajuda na hora que a gente for produzir, elaborar um texto. Então, precisamos prestar atenção a esses detalhes, tá certo? Então, a gente vai perceber isso mais na questão da leitura. No momento que a gente estiver fazendo a leitura, nossa hora da leitura, a gente vai começar, eu vou chamar a atenção para vocês nessa marcação, esses elementos que eu falei aí, que nós iremos trabalhar, que a gente vai estudar hoje, tá? E aí a gente começa a pensar um pouquinho. O que são marcadores temporais? Não é? Eu falei que a gente ia falar de marcadores temporais e marcadores de espaço. E aí, antes de a gente começar a leitura, eu vou chamar a atenção para isso. O que são marcadores temporais? Por quê? Porque na hora do texto, eu já quero que vocês vão identificando esses marcadores. Eu quero que vocês identifiquem aí no texto, na hora da leitura, o que a gente está falando aqui, tá certo? Então, o que são marcadores temporais? São expressões que marcam a passagem do tempo. Na história, tem algumas palavras que identificam a vocês como o tempo passou, em que tempo está. E isso aí são os marcadores de tempo. Por exemplo, era uma vez, né? A gente sabe que várias histórias iniciam com esta frase, com esta expressão. Era uma vez. Ou finaliza, viveram felizes para sempre. E aí o leitor já sabe que o texto está finalizando, que a história está acabando. E aí é esse marcador que leva você a essa compreensão. O texto iniciou, o texto finalizou, através desses marcadores, certo? Então aí, ó, na hora do texto, a gente vai reconhecendo, tá? E o que são marcadores de lugar? Essas são expressões também que vai marcar o espaço, né, onde o texto está sendo trabalhado. Então, refere-se aos locais onde se passam as histórias. Então, essa história se passou aonde? Na floresta? Essa história se passou na mata, na casa? Onde se passou a história? Existe lá alguns marcadores, algumas expressões que identificam o espaço em que a história está acontecendo. Além disso, a gente também sabe que tem alguns elementos que vai mostrar para vocês quem são os personagens, se o narrador está participando ou não da história, que a gente já falou em outros momentos, que são elementos característicos do texto narrativo. Então, ó, no texto de hoje, preste atenção nos marcadores de tempo, nos marcadores de espaço. Mas não deixe de prestar atenção também quem é o narrador, quem são os personagens e qual a ideia principal do texto. Por quê? Porque é disso que nós temos falado durante todas as nossas aulas. E são assuntos que vão estar lá no material, que vocês vão trabalhar com eles aí, com a professora, não é? No material que vocês ou já receberam, já iniciaram o trabalho, ou vão receber aí por esses dias e iniciar essas atividades. Então, vocês vão reconhecer muito do que a gente está falando aqui aí na aula de vocês, tá? Por isso, se liga e presta bem atenção. Chegamos ao momento que eu falei, a hora da leitura. A gente vai trabalhar um texto com um tema que eu já
trabalhei aqui nesta semana, tá certo? É um tema bem interessante. E para iniciar, eu queria mostrar essa imagem para vocês. Será que vocês lembram desta imagem? Fala aí para a professora Márcia, vocês lembram dessa imagem? Eu trouxe essa imagem para vocês. Essa imagem aí retrata o quê? Ela é importante na nossa história de hoje, hein? Será que vocês estão lembrados? Professora, me fala aí um pouquinho como é que está esse chat. Bem, eles estão por aqui, viu, Maurício? Acho que eles estão prestando atenção. Saíram colocando aqui uns emojis, umas figurinhas, mas vamos se ligar na explicação da professora Maurícia para vocês responderem as coisas que ela pergunta, viu, gente? Vamos embora! Pronto. Eu só queria saber, porque como eu vou começar a história, eu quero que vocês fiquem atentos. Primeiro nesta imagem, porque eu vou voltar ela depois para a gente falar um pouquinho, não vou falar agora, mas ela é uma indicação do tema da história, que já foi desta semana um parecido, e aí o de hoje vai tratar basicamente deste mesmo tema. E o texto chama-se assim, A Fiandeira Preguiçosa. Vocês lembram, né? Eu li essa semana aqui as 3 fiandeiras. E agora eu estou lendo A Fiandeira Preguiçosa. Então eu estou falando o tempo todo de fiar, fiandeira. Expliquei na aula passada o que era uma fiandeira. E aí a imagem está relativamente ligada a esse tipo de profissão, né? A esse ofício, o ofício de fiar, as fiandeiras. Vamos lá, vamos conhecer a fiandeira preguiçosa. Quem terá sido essa, hein? E por que será que ela era preguiçosa? Vamos ver, certo? A fiandeira preguiçosa. Há muitos anos, vivia numa aldeia um casal. A mulher, porém, era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Se o marido mandava fiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Não acabava nunca o trabalho. E se acaso punha-se a fiar, não dobrava o fio, deixando todo embaraçado. Certo dia, em que o marido a censurava por isso, retrucou-lhe, dizendo: como queres que dobre direito o fio se não tenho a dobradora? Seria melhor que fosse arranjar um pau e me fizesse uma. Se é só isto, disse o marido, vou buscar um pau na floresta e faço uma. A mulher então receou que ele de fato encontrasse o pau e fizesse a dobradora, o que a obrigaria a trabalhar. Pensou um pouco e logo teve uma boa ideia. Às escondidas, saiu atrás do marido na floresta e quando o viu trepado numa árvore, a fim de cortar o pau apropriado, ela agachou-se atrás de uma moita que a ocultava toda e de lá gritou: quem corta pau para a cardadeira morre, que quem com ela trabalha nada tem, sempre corre. Ouvindo isto, o homem susteve a machadinha e ficou a pensar no que poderia significar. Bem, disse depois, que queres que seja? Foi um zumbido que passou pelo teu ouvido. É tolice assustar-se. Voltou ao trabalho. Mas quando ia cortar o pau, ouviu novamente a voz falando: quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha nada tem, sempre corre. Ele então ficou com medo realmente, pensando no que poderia ser aquilo. Todavia, criando coragem, pegou na machadinha, decidido a continuar. E pela terceira vez, quando ia desferir o golpe, a voz tornou a gritar: quem corta o pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha, nada tem, sempre corre. Isso foi o bastante para lhe tirar toda a vontade de continuar. Desceu rapidamente da árvore e mais que depressa voltou para casa. A mulher tomou por um atalho e, correndo mais que podia, tratou de chegar em casa antes dele. Quando ele entrou na sala onde ela já se encontrava, esta, com o ar mais inocente deste mundo, como se nada soubesse, perguntou-lhe: então, trazes um bom pau para fazer a cardadeira? Não, disse ele,
Pelo que vejo, acho melhor não pensar mais nisso. Em seguida, contou o que tinha se passado na floresta e desde então não fez mais menção à dobradora, deixando a mulher em paz. Entretanto, não demorou muito e o marido começou a irritar-se com a desordem que reinava em casa. Ô mulher, resmungou ele, é uma vergonha ver esse fio todo emaranhado na roca. Ela respondeu, sabes de uma coisa? Já que não consegues arranjar uma dobradora, vai postar-te lá em cima no sótão. Eu ficarei aqui embaixo e te jogarei o fuso e tu o tornarás a jogar para baixo. Assim, para cima e para baixo, iremos fazendo a meada. Está bem, disse o marido. E assim fizeram. Terminada a meada, ele disse, agora que fizemos a meada, temos que fervê-la. A mulher alarmou-se, mas disse, faremos isso amanhã cedo. Enquanto isso, ia pensando numa nova artimanha que a isentasse de trabalhar. Na manhã seguinte, levantou-se cedo, acendeu o fogo sobre o caldeirão, mas, ao invés de botar nele a meada, botou uma maçaroca de estopa e deixou-a fervendo. Em seguida, foi ter com o marido, que ainda estava na cama, e disse-lhe, eu preciso sair um pouco. Levanta-te e olha o fio que está a ferver no caldeirão. Vai depressa e presta bem atenção, pois se o galo cantar e tu não prestares atenção, o fio ficará feito estopa. O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então, ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou em fio ou em fiar. Convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa. E é isso aí, gente. Vocês vejam quanto a mulher era ardilosa. Ela, para não trabalhar, inventou 1001 estratégia, né? E deixou o marido assim, coitado, se sentindo culpado, né? Mas, na verdade, ela era que ficava inventando coisas porque ela era muito preguiçosa, não gostava do trabalho. E também eu acredito que ela não gostava desse trabalho de fiar, né, o tecido. E aí eu volto para vocês a perguntinha que eu fiz antes. Vocês lembram o que essas mulheres aí na imagem estão fazendo? Elas estão fazendo, preparando o quê? E me digam também se vocês gostaram ou já ouviram essa história em algum outro lugar. Será, professora Márcia, que esses meninos estavam prestando atenção na fiandeira preguiçosa? Eu acho que sim, viu? O Jaziel já respondeu aqui que o que é que eles estão fazendo ali, ele disse aí que é o fio. Ó, Jaziel aqui já chegando. É sim, Jaziel, é o fio. A Laiana também. Falou do fio? Também. É o fio para fazer o tecido, como eu expliquei antes, essa era a maneira de confeccionar os tecidos. Hoje em dia já não está mais assim, não é feito dessa maneira, a gente sabe que é feito o tecido nas indústrias de tecelagem. Mas antes era muito comum as mulheres tecerem esse fio. E a gente viu na história toda a forma de fazer o fio, né? Que precisava puxar, dobrar, depois ferver, e tudo isso aí era um processo até ter a trama do tecido pronto. Nessa história ele vai falando bem direitinho como era para confeccionar esse tecido. E aí o marido ficava lá, né, querendo que a mulher fizesse, mas a mulher era muito preguiçosa e não estava nem um pouquinho interessada nessa história. Bom, vamos lá conversar um pouquinho sobre a nossa história, sobre o texto. Hoje a gente vai dar um pouquinho de pressa, assim, para a gente ver se consegue trabalhar todos os marcadores que eu trouxe. Para iniciar, esse texto ele tem algumas palavras que não é muito usada no nosso cotidiano. Então, eu destaquei algumas palavras para mostrar para vocês. Palavras como dobradora, roca, isentar-se, cardadeira, fuso, meada e maçaroca.
não é? Então, estas palavras aí, elas são palavras que talvez vocês não utilizem muito no cotidiano de vocês. E talvez não consigam bem compreender o significado delas. E aí eu trouxe para vocês para a gente explicar um pouquinho o que seriam essas palavras. Por exemplo, cardadeira. Vocês lembram que ele foi procurar um pau, né, para fazer uma adobadora, para trabalhar aí com isso. Então, a cardadeira é um instrumento empregado para desenredar a lã ou linho, ou seja, puxar, né, o fio, soltar este fio. Então, chamava-se cardar, e a cardadeira servia para isso. E a dobradora era justamente para organizar os fios de lã ou algodão. Então, com a dobradora, ele ia dobrando esse fio e organizando. Tinha também, ele falava da roca, né, que o fio estava lá todo bagunçado. Na roca é uma haste de madeira utilizada para enrolar o fio que iria fazer o tecido. E o fuso é uma espécie de agulha em que se enrola o fio justamente para fazer esse tecido. Então, a roca e o fuso, eles trabalham juntinho. E isso aí originava a maçaroca. O fio torcido e enrolado no fuso chama-se maçaroca. E a meada era a porção de fios de lã, algodão ou seda, dobrados em muitas voltas. Então, todas essas palavras aí, elas estavam no texto e tinham essa conotação. Falava de como é o processo de fazer a trama do tecido, certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho também sobre o título e os personagens e o local onde se passa uma história. Lembra dos marcadores de tempo e de espaço? Então, o título da história, qual seria? A Fiandeira Preguiçosa. E os personagens? Quem eram os personagens que apareciam nessa história? A mulher e o marido. E em que local a história se passava? Em uma aldeia, não é? A gente vê que a história começa dizendo há muitos e muitos anos, e aí ele começa a desenrolar a história. Há muitos e muitos anos é um marcador temporal. E mostrando lá em uma aldeia é o marcador de espaço. Em que tempo ocorreu o fato ou a história? A gente sabe que na maioria dos contos tradicionais ou contos de fadas, existe um tempo assim indeterminado, né, atemporal. É um tempo indeterminado que fala há muitos e muitos anos, mas não diz quando. Não há esse tempo bem marcado. Será que aconteceu um problema? Sim, aconteceu. O que foi? O marido ficou incomodado com a preguiça da mulher. E qual foi o desfecho da história, gente? O homem, se sentindo culpado, nunca mais falou em fiar, nem fio ou enfiar. A gente viu aí na história o que foi que a mulher fez para que ele tivesse aí essa culpa, ele se sentisse culpado por este momento, tá certo? Então, a gente conseguiu identificar aí nessa história da fiandeira preguiçosa vários marcadores, né? Marcadores tempo e marcadores de espaço. E aí, nas nossas próximas aulas, a gente vai definir direitinho como eu identificar quais são as palavras que eu posso utilizar com esses marcadores, né? Por exemplo, os sinais de pontuações, eles servem muito bem para a gente dar esse tom assim coesivo à história. Quando é que a gente está falando num discurso direto? Quando é que alguém está falando diretamente? Quando é que a fala aparece dentro da história? Isso serão assuntos para aulas posteriores. E aí eu trouxe para vocês um desafio sobre esse texto, né? É uma frase que aparece aí no final. Essa aí vai ser uma resposta bem aberta e eu quero que vocês conversem aí, respondam no chat, prestem atenção e coloquem aí por quê. Além de me dizer, eu quero que me digam o porquê vocês acham isso. No final da história, tem uma frase dita por alguém que diz assim, ó, convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa. E a pergunta que eu faço é, você acha que esta afirmação está correta? Você acha que a mulher era perversa? Sim ou não? E explique sua resposta. Então, professora Márcia, a pergunta é essa. Será que esses meninos estão atentos e vão me responder? A frase diz que a mulher era deveras. Deveras significa muito, ela era muito perversa. E aí, eles concordam que a afirmação está correta?
Será que sim? Aí a Yasmin disse que sim, viu? Que concorda sim. A Lavínia também. Agora não explicaram o porquê, tá? Durante a sua explanação ficaram respondendo que não tinham visto ainda essa história, mas que achou interessante, como a Lavínia, o Jaziel disse que também não conhecia. Responderam que eles estavam fazendo o fio, então a participação está boa. Agora Yasmin disse que ela era muito severa. Severa, a Isso. mulher severa, Yasmin, Sim. será? Acho que ela era só perversa, severa ela não era, não. Gente, é importante quando a gente faz uma afirmação, a gente pensar no porquê. A mulher era perversa, má, por quê? A Lavínia disse porque ela agia de má fé. Aí sim, ela agia de má fé com o marido. E o marido, no final da história, ficou se sentindo culpado, mas na verdade foram todas as coisas que a mulher fez com o único intuito de não trabalhar, de não fazer o tecido, né? Então, gente, é isso. Professora Mauricéia, só Márcia. retificando, viu? É Laiana que respondeu. Ah, tá certo, Laiana, você está certíssima. E aproveitando, professora Márcia, vamos aí nos despedir dos nossos alunos que estão participando? Vamos sim, e esperamos você na próxima aula. Isso mesmo. Então, vocês que estão no chat, vocês que estão aí em casa, vocês que estão no YouTube, participem, continuem participando. A aula que vem agora de matemática. Obrigada, Maria Helena. Obrigada, Carijó. Obrigada, produção. E até a nossa próxima aula, gente.